Oi, gente, tudo bem com vocês? No episódio de hoje vamos falar sobre a importância das residências em Caruaru. Esse NEPcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Muito prazer, gente. Eu me chamo Suelen Silva, sou assistente social de formação, sanitarista e hoje estou como gerente do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o fortalecimento do SUS, né? As residências em saúde. Seu papel, a formação dos profissionais comprometidos com o cuidado, a realidade do território. Caruaru tem se destacado nesse cenário, sendo um município que atualmente recebe 13 programas de residência, entre uniprofissionais e multiprofissionais. Isso mostra o quanto a cidade vem se consolidando como um espaço potente de formação em saúde. Mais do que números, estamos falando de um município que vem sendo atuante e forte na integração entre ensino e serviço, aproximando a formação acadêmica do dia a dia da rede e contribuindo diretamente para a qualificação e cuidado ofertado à população. E tudo isso faz parte de uma construção coletiva que envolve o Núcleo de Educação Permanente, o NEP, o que tem um papel essencial na articulação, no fortalecimento e no desenvolvimento dessas estratégias formativas no município. E para iniciar essa conversa muito boa, né, que eu acho que é um dos temas que a gente mais gosta de falar, vamos iniciar aqui com essas pessoas maravilhosas que desde já quero agradecer pela participação, tá, pela disponibilidade. Muito obrigada por estar conosco nesse momento assim tão bacana que a gente vai falar um pouquinho do que é a residência, porque ela é gigante, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para iniciar, queria apresentar a nossa querida, maravilhosa Karine Albuquerque, ela que é profissional de educação física, sanitarista e preceptora da EMULT daqui de Caruaru. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Queria começar agradecendo pelo convite e estar fazendo esse podcast hoje na companhia de pessoas tão incríveis e tão maravilhosas. E para mim é uma satisfação também estar podendo falar desse percurso, né, que é da residência aqui em Caruaru. Muito obrigada. A gente que agradece, Karine. É um prazer imenso. Ela arrasa, né? Tá vendo? E aí estamos também com o nosso queridíssimo Lucas Santos, biomédico sanitarista e coordenador da residência aqui do município de Caruaru, que faz parte do NEP também. Seja muito bem-vindo, Lucas. Eu acho que vou reiterar o que Karen falou. A gente que agradece o convite, a gente tem a possibilidade de falar de um tema tão relevante que a cada dia a gente consegue ver o impacto disso na nossa oferta de saúde, acaba, inclusive, a gente dando mais potência para isso. Então, a gente que agradece a oportunidade de estar por aqui. Muito obrigada, Lucas. Bom, a gente está também com uma pessoa muito importante nesse processo, que a gente não pode falar de residência sem ter um residente conosco. E hoje a gente está com o Manuel Ribeiro, ele que é psicólogo, especialista em neuropsicologia e residente do programa de residência multiprofissional em saúde da família da SES UNITA. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia, gente. Eu me chamo Manuel, sou R2 em psicologia pela SES e é um prazer estar aqui com vocês hoje falando desse processo que é tão essencial para a saúde, que é a residência. Eu sou apaixonado pela residência, acredito muito no processo de residência, na formação profissional na residência e me deixa muito feliz estar falando sobre a residência aqui hoje. Muito bom, muito obrigada. A gente que agradece a participação. Obrigada mesmo. Bom, e hoje, antes de começar a nossa conversa, nosso bate-papo, Lucas, né, a gente fazer uma apresentaçãozinha assim, sai um pouquinho do protocolo. Lucas, ele iniciou com a gente esse ano no NEP em si, mas ele já estava na equipe preceptora, que é uma da equipe que Karen faz parte, né, é uma equipe preceptora que atua nos territórios. Caruaru, ele é, graças a Deus, um município assim que está muito envolvido, talvez pela quantidade também de residência que a gente tem, viu essa necessidade de ter a equipe preceptora dividida, né, separada, exclusiva para isso. Karine e Lucas estavam ali lado a lado no território, nas unidades, são muito parceiros, e aí devido a esse aumento e devido a nosso momento do município, né, de ter um programa do município próprio, formado pelo município, através da parceria com o Estado, puxamos o Lucas para estar conosco e disse, Lucas, vamos que a gente precisa organizar, precisa coordenar. E aí a primeira aparição, talvez, no NEPcast né? A primeira no NEPcast. Enquanto NEP, enquanto coordenação das residências, a gente já fez alguns videozinhos ali
para o Instagram, mas enquanto coordenação da residência no Nepcast é a primeira vez. Eles conversaram de tudo. Essa parte especificamente eles deixaram para conversar só depois que a gente já estava dentro, já tinha aceitado. Exatamente. Táticas, né? Bem assim, entendeu? Porque a gente faz isso, ó, aceitou, tá com a gente massa, aí o resto vem Aí depois, aquelas entrelinhas que tem bem pequenininha. Tipo assim, Quando lê eu o não gosto contrato disso. de assinar, né? Exatamente, entendeu? Não É, leu direito, ficou empolgado, aí acabou-se. E aí acaba participando do Instagram e tudo mais, né? E agora no Nepcast, PDSUS também, colocou os residentes, mas aí vai estar fazendo também daqui a pouco PDSUS, né? Junto com os preceptores também, é isso. Ele tá rindo aí, né? Sorridente. eu não li, né? Direito as entrelinhas. Tá na mesma situação, né? Eu também, minha gente, eu também. Do nada a gente acabou vindo pra cá, faz parte, né? Quando A gente aceita, vai vem um aprendendo, combo junto, né? vem o combo junto, a gente vai aprendendo tudo junto, entendeu? E é isso, acho que isso também é a particularidade do SUS, né? Sim, A gente trabalha em serviço público, a gente vê o quanto que a gente precisa se inovar, e isso faz parte. Eu acho que é uma das coisas de inovação que a gente precisa estar sempre inovando para chegar na população, né? Para a gente poder ter formação, ter profissionais mais qualificados e de uma maneira mais leve, que é isso que a gente veio trazer, né? Com essa ideia do Nepcast. E aí, para a gente iniciar, eu queria que vocês conversassem um pouquinho, falassem um pouquinho para a gente, né? Qual o papel da residência em saúde no município? Aqui, né, na verdade, no SUS e aqui em Caruaru, qual é esse papel da residência? acho que se a gente pega a construção histórica, Acho se a que gente você. pega a construção histórica da residência e o início do SUS, desde a Constituição, a tudo que a gente foi avançando, é uma forma que o Ministério da Saúde, em parceria interministerial, na verdade, com o Ministério da Educação, da gente estar fortalecendo o serviço. A gente tem muitos profissionais que a gente precisa ter possibilidade de deixar um profissional que ele seja formado para o SUS e que ele consiga dar um retorno para o SUS continuando no serviço. E essa continuação se dá através de um programa de especialização, no qual ele tem mais de 5.000 horas práticas de vivências inseridas dentro do Sistema Único de Saúde. E aí a gente não está falando só de uma vivência técnica, assistencial, a gente está falando em lidar com as dificuldades que a gente tem, que a gente sabe que o nosso sistema tem, mas mesmo a partir daí pensar de forma crítica e muitas vezes buscar soluções para aquela realidade, para aquele espaço. Então, acho que quando a gente fala de especialização, não tem nada mais intenso e nada mais tão fortalecido quanto o SUS como a residência. A gente sempre comenta seja de forma informal ou de forma formal, que o SUS, que a residência, na verdade, ela é um espaço de resistência. Então, a residência ela vem se fortalecendo, ela vem se moldando, inclusive, junto com o Sistema Único de Saúde. Eu acho que ela acaba tendo esse ponto, essa relevância muito nesse significado, né? Até porque a gente tem a ideia de residência, de morar lá dentro, de fato, a galera morava dentro do espaço. E se pensar pela lógica de hoje, são 60 horas semanais você dedicado ali a um serviço. A gente sabe que é exaustivo também, não dá pra gente também só romantizar e dizer que é fácil, todo mundo aqui tem uma plena convicção disso, mas tem de fato um espaço que transforma a realidade do serviço e transforma a forma como a gente vê o sistema hoje, né? Essa reflexão de Lucas me remeteu muito à intensidade que é o processo da residência. O processo da residência ele é realmente muito intenso, Uhum. né? E ao mesmo tempo ele é muito transformador também. Eu até estava comentando com a minha equipe outro dia que a gente já gabaritou, né? Já viveu tudo que tinha para viver, mas é incrível como sempre aparece algo novo ali que nos move, né? No lugar, no espaço que a gente ocupa. Mas ao mesmo tempo ele é um processo muito, muito transformador. Eu acredito que é a especialização que mais prepara o profissional, sabe, para a sua futura prática. E eu acho que a gente vivencia muito essa intensidade nos grupos terapêuticos que a gente forma, né, nas unidades de saúde. Nos grupos a gente tem acesso às histórias dos usuários, né, e cada usuário ele tem uma história, ela é singular, ela é subjetiva. E eu acho que o território ele nos convida o tempo inteiro, ele nos provoca o tempo inteiro a olhar com mais sensibilidade, a olhar com mais empatia para o usuário e para a usuária. Sempre quando ele nos procura, cada usuário ele tem sua história. E quando a gente escuta, quando a gente acolhe essa história, a gente valida. E é isso que ele procura, esse acolhimento, o lugar seguro. Sim. E aproveitando assim
essa tua fala, Manuel, do território, né? Eu acho que uma das coisas mais significativas, dentre tantas, é a territorialização, que é feita de início, né, com a chegada dos residentes nos territórios, e a gente perceber esse território como um território vivo, mutável, ter a sensibilidade de acessar, como o Manuel bem falou, a vida do outro, né? É, obviamente com as permissões devidas, né, para cuidar, porque o entendimento da pactuação do ensino-serviço, para além do que já foi dito, de qualificação profissional, de melhoria do acesso e da qualidade do serviço, é também garantia de direito, né? Sim. Então, a Secretaria de Saúde ela vem mostrando a importância e o, o, o cuidado que tem em ter a parceria ensino-serviço para que esse direito seja garantido, né? Lucas também falou do processo histórico que a gente teve de formação do SUS, isso aí é uma conquista que vem, que não parou, né? A gente conquistou muita coisa, mas tem muita a que se conquistar, e a residência todo dia, cotidianamente, faz valer esse direito, e essas conquistas elas vão acontecendo no dia a dia, né? Então, eu acho que para além de tudo que já foi dito, principalmente, é a garantia de direito ao acesso ao serviço de saúde, a saúde como um direito. Uhum. É assim, né? Muito bacana quando a gente começa a falar, né? Da prática em si, 5.000 horas e tal. Mas essa preparação do profissional, o quanto que ela. Porque assim, a gente está habituado, né, a terminar a graduação, a gente vai para o campo, mas a residência em si, ela tem essa particularidade, porque você está ali durante 2 anos, né? Algumas, né, como da residência psiquiátrica, ainda passa 3 anos, né? Mais da residência médica. Mas a residência multi, elas são 2 anos, onde você está ali direto com a população, né? Você está se especializando, mas você está tendo a oportunidade, ao mesmo tempo que você está estudando, você está vivenciando isso, né? E é como você falou, a gente precisa estar se inovando sempre. E essa preparação da residência, ela acaba sendo muito importante, né? Acho que muito impactante também, mas muito, acho que transformadora, Uhum. né? De fato. A gente percebe, né? Quando o pessoal vai passando assim. Acho que, inclusive, nessa fala de Suelen, o Manuel vai ver isso quando ele estiver, né, finalizando o ciclo de residência, né? Karen viu isso, inclusive, enquanto teve essas mudanças de atuação no território, esse acesso que a gente tem ao usuário, essa aproximação, a gente muitas vezes não tem a dimensão do quão é importante isso para ele, que quando a gente sabe que a gente tem um ciclo de residência, que vão se dar ali entre dois, dependendo da modalidade de residência, talvez 3 anos, que no caso seria de medicina, família e comunidade, Uhum, não é isso? isso, 2 anos, isso. A gente se vincula tanto àquele território que quando a gente vai sair, o usuário diz: opa, como assim vai sair? Não, é porque eu tenho um ciclo aqui que tem um início, teve um meio e agora ele está chegando ao final. Não, mas não pode sair. Então, de alguma forma, a gente conseguiu deixar algo positivo ali. De algo tão positivo que a gente, inclusive, é, perpassou do cuidado em saúde e conseguiu atravessar uma barreira muito mais além para o usuário, uma barreira de fato de vínculo. E não tem como pensar, talvez, não tem como pensar em residência, não tem como pensar em ensino de serviço sem criação de vínculo, né? Sim, Eles até esquecem que a gente vai sair, né? é Tem algo verdade. Aí depois que vem abaixo assinada, boa demais. Como assim ele vai sair? tem Ele vai algo que eu viver. sempre falo na perspectiva da psicologia, Uhum. que é a técnica pela técnica, ela não se sustenta. E eu acho que dentro do processo de residência a gente vivencia e experiencia muito isso, sabe? Eu acho que é preciso que haja afetação, mas não uma afetação que leve ali o profissional a uma vulnerabilidade emocional, Uhum. uma afetação que permita ele vivenciar ali junto com o usuário, né? Se sensibilizar com a historicidade dele, com a história do que ele traz. Eu acredito muito que muito maior do que qualquer técnica é o afeto. Eu acho que a maior prova disso são os grupos. Nos grupos de autocuidado a gente vivencia isso sempre. E acho que o afeto ele cura. Ai, tá ótimo. Eu sempre digo quando os residentes chegam que entrou no percurso da residência, especialmente a atenção básica, que é onde eu estou inserida, né? E eu acredito demais no que a atenção básica propõe, é o afeto, né? Eu sempre digo, se você passou por esse percurso formativo e você não se afetou, se afetar no sentido de entender que a técnica, como o Manuel bem falou, ela por si só ela não vai dar conta, que a gente vai precisar usar as tecnologias leves, que é de uma boa comunicação, a comunicação interpessoal, a comunicação com o próprio usuário, uma linguagem acessível, para que esse vínculo possa ser estabelecido,
hoje, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando justamente disso, né? Das barreiras que muitas vezes os profissionais, muito técnico, muito, né, ele separa o usuário, ele não aproxima. E a gente, quando está em qualquer serviço de saúde, especialmente na atenção básica, que é a porta de entrada, a gente precisa ter uma postura acolhedora, né? Isso está previsto na Política Nacional de Humanização, mas não é ser bonzinho e fofinho, é tornar o acesso adequado àquela pessoa, para a gente ser equânime, que ele receba o atendimento de acordo com a necessidade dele. Mas para isso a gente precisa ser humano para além de profissional, né? E eu acho que é uma experiência assim estratosférica a residência, a atenção básica, mas a residência em si ainda é a cerejinha do bolo, sabe? A gente poder passar tantas horas ali dentro de um território, formando vínculos não só com os usuários dentro do território, mas também entre eles. Tem equipe também que consegue, para além da admiração profissional, ainda estabelecer amizades. Isso extrapola também para os preceptores, para os gerentes dentro das unidades, para alguns profissionais. Então, eu acho que é uma possibilidade da gente, para além de se qualificar profissionalmente, aprender a ser melhor enquanto gente, sabe? E isso não é uma fala romantizada, é uma fala real mesmo do que pode acontecer quando a gente se permite afetar-se pelo nosso trabalho, né? E eu acho também que o que move a gente é a gente acreditar em algo e ter paixão, porque senão a gente não vai ter o ânimo de sair de casa diante de tanta dificuldade que a gente enfrenta dentro dos territórios, enquanto profissional, que a gente, enquanto profissional, também passa por diversas dificuldades. Então, o que motiva a gente é a gente acreditar. Acreditar que aquilo ali tem interferência na vida do outro e o que a gente está fazendo promovendo ciência e junto com o serviço, a gente vai trazer melhoria para aquela comunidade, para aquela região, para aquela cidade. Então, acreditar nisso é fundamental para que a gente possa seguir adiante. Tá vendo, né, minha gente? Karine é maravilhosa. A gente Hoje eu falo vai até falando, né? encerra aí, a gente Eu sou Porque chave de ouro. ela fala com paixão, com amor, Eu sou e apaixonada mesmo. isso é muito, muito, assim, muito massa pra gente, porque a gente tem um olhar da preceptoria, né? E eu sempre falo muito, converso muito, né? A gente tá, graças a Deus, estamos mais perto da preceptoria, a gente agora está com uma coordenação de residência, porque a educação permanente, integração, ensino e serviço, ela é mundo, né? gigantesca, é um mundo, a gente precisa de parcerias, e assim, a atenção primária à saúde, eu acho assim que é fundamental, é belíssimo. Acho que o papel que a gente consegue, né, o que a gente consegue fazer na atenção primária e a gente ter a residência ali, eu acho que fecha, acho que ali o SUS, porque a gente muitas vezes fala, né? Ah, na teoria ele é perfeito, ele é lindo, é realmente, mas o que a gente consegue fazer na prática também é surreal, porque a gente consegue transformar mesmo. A gente transforma a vida de um residente que às vezes chega muito inseguro, né? Pontos que a gente sabe que vem direto da graduação, que não teve nenhum tipo de vivência de trabalho e aí veio para a residência. A gente tem um profissional preceptor que ele acaba sendo transformado, né? Porque a gente é um processo diferente que você vai estar ali lidando com relações interpessoais constantemente, você vai estar trazendo o residente para de fato como é que ele deve atuar ali no serviço e acaba isso, né? Se apaixona porque eu lembro, cara, tu é uma das primeiras, né, Cacá? Uma das primeiras preceptoras que quando a atenção primária Em apresentou assim, 1981, Pioneira. com a pioneira. Eu acho que Constituição ela já Federal, já estava Cacá lá com preceptora já. corta, não é? Mas assim, veja, depois dos 15 anos. Então, assim, então é por isso que foi esses anos todinho. Mas assim, é transformador, de fato. E aí, falando da residência, que é o ganho que a gente tem, porque um dos cuidados, né, que isso foi muito que vocês, da equipe preceptoria, quando o Lucas também era preceptor, trouxe a necessidade de, ó, vamos fazer um acolhimento. Antes a gente fazia algo muito pequenininho, e aí disse, não, a gente precisa treinar, a gente precisa capacitar, bora fazer, porque justamente pensando no residente que está chegando, a gente tem aqueles residentes que se teve algum tipo de inserção no trabalho, foi talvez na rede privada, ou talvez muito pouquinho já assumiu a residência, né? A gente tem vários perfis, e também tem aqueles que já vêm de outro município, já atuam no SUS. Mas esse cuidado que vocês tiveram, né? E aí a gente veio somente para apoiar, mesmo que eu digo, não, minha gente, é um evento da preceptoria, a gente está apoiando o evento, porque é muito lindo, é muito grandioso. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, até você enquanto residente, como foi passar por esse acolhimento, que são 30 dias, né?
Caruaru é pioneiro, minha gente, que faz esse acolhimento de 30 dias, só somos nós mesmo, enquanto Pernambuco, né? A gente sabe que a gente tem as experiências ali com o estado, com os outros municípios, e de fato a gente é que vem fazendo, trazendo esses 30 dias de treinamento são intensos, acontece bem ali no mês de março, pós-carnaval, né, Lucas? Uma loucura, Oh, mas que dá muito certo. E aí eu queria que vocês dissessem um pouquinho pra gente como é essa experiência de vocês. O dia principal é o chá revelação, né? Ah, é verdade. Pois é, É verdade. Mas eu lembro eu lembro exatamente da cara de algumas pessoas na época da principalmente da residência minha, do né, Manuel. Lucas? Lembro da cara do Manuel, da cara, claro, acho que das meninas da equipe, quando descobriram o O território, porque território, naquele né? período ali foi um choque. Então, poxa, Porque o chá revelação é isso, é né? porque você não sabe Explica qual é pra a equipe, galerinha. É. você não sabe onde é que você vai trabalhar, e aí, tipo, eu lembro, Você conhece o território, se apaixona, né, por todos, e aí aí geralmente a gente faz na sexta-feira porque tem um período da pessoa refletir sobre, né? Ir pra casa, refletir sobre, mas gerar foi algo que deu certo, eu expectativa, né? acredito. Como você falou, a gente chega muito inseguro, né? É O ser humano, normal, ele, né? ele, ele busca esse lugar de segurança, É né? isso. E quando nós chegamos, é tudo muito novo. E o novo gera insegurança. Uhum. Mas aí, ter esses profissionais, Lucas e Karine, né? Que estão aqui, eram meus preceptores na época, Uhum. é muito benéfico para o percurso. A gente se sentiu muito acolhido, né? Isso é muito importante. Você se sentir acolhido nesse momento de tão insegurança, né? Isso, Em meio a tanta insegurança, tem ali os pontinhos de segurança, que é sim. tudo muito novo, né? Tudo muito novo. É. E se a gente Isso é. pensa na lógica da formação, a nossa formação acadêmica, ela não nos prepara. Vamos seguir pela lógica de um residência multiprofissional, por exemplo. A nossa formação acadêmica, ela não nos prepara para trabalhar como multiprofissional. A Uhum. gente sai perito e expert ali no que é de Na sua Generalista, né? generalista e é, específico da área de na atuação. sua área. A gente não aprende, lógico, a gente só vai aprender isso na prática, de como é trabalhar em equipe, de como é lidar com o outro, que muitas vezes ele vai ter uma opinião que vai divergir da minha, e aí eu vou ter que ter maturidade para tentar entender e pensar no bem coletivo e não só em o que é que eu acho enquanto pessoa, como é que eu quero trazer isso aqui. De fato, a gente não consegue ver isso na graduação. Na verdade, se estimula um pouco mais nas graduações hoje, ter um olhar um pouco mais ampliado, um olhar ampliado em saúde, pensar como é que o outro colega de profissão, de outra categoria profissional, pode estar contribuindo, até de forma intersetorial, por exemplo. Mas Uhum. ainda é algo muito incipiente, se a gente dá para pensar, né? Por isso que eu sempre falo que a residência nos prepara para tudo, ou pelo menos para quase Pra quase tudo. tudo. Eu acho que é um processo muito, muito transformador. Como o Karine falou, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Você sai de fato uma outra pessoa, sabe, com um novo olhar. Eu Uhum. acredito muito que, sem compreender o contexto do sujeito, a gente não consegue compreender a totalidade do adoecimento dele, sabe? Eu acho Verdade. que compreender esse contexto, se colocar ali, se estar para, é quando a gente consegue ter essa compreensão. E a gente vivencia muito isso, né? Principalmente nos grupos, não só nos grupos, mas nos atendimentos individuais também, coletivos. A gente percebe que quando a gente se vincula ali com o usuário é quando ele justamente se permite, né, a trazer ali de fato o que está adoecendo ele. Sim. Isso é um processo incrível, é um processo transformador. E quando a gente idealizou a semana de integração, foi muito nesse sentido de perceber que as graduações, né, as grades curriculares, elas não dão conta, Uhum. especialmente da residência multiprofissional em saúde da família, que é dentro da atenção básica, que vai ter uma Uhum. diversidade de situações, para além das relações interpessoais e interprofissionais, mas tudo que vem de diversidade dentro dos territórios. Então, quando a gente pensou na semana de integração, que inicialmente era mais curto, né? Era. A gente pensou, tendo esse cuidado de fazer a apresentação das pastas para que o residente começasse a entender, porque Caruaru é um município que tem uma rede de atenção à saúde muito bem estruturada, né? Se a gente for comparar Uhum. com outros municípios menores, a gente sabe que a gente tem uma rede grande, bem estruturada. E a gente pensou que isso seria uma forma de começar a prepará-los, né, teoricamente, porque só a vivência prática é que vai garantir algumas coisas, mas teoricamente preparar para que eles entendessem esse universo diverso que eles iam estar entrando, né?
E aí, esse ano a gente ousou um pouco mais, mas eu acho que isso também veio muito em função do apoio que a gente teve da gestão, porque isso Uhum, faz toda a diferença, né? Caruaru, uhum. acho que desde o início, quando a residência começou a vir aqui, acho que 2015, 2015. a gestão municipal ela tem esse interesse, né? Que Uhum, essa parceria, essa pactuação ensino-serviço ela aconteça. Isso é de fundamental importância, porque se a uhum, gente não tem esse apoio, a gente não consegue caminhar, né? Então isso faz a diferença. A outra diferença é a parceria com o NEP, que também deu uma estrutura maior, né? uhum, Vocês entram para dar uma robustez a gente, uma uhum. confiança, uma segurança. Isso também deixou a gente ousar um pouco mais de aumentar essa semana de integração para um mês de integração, é quase o São João, né? É, 30 dias de festa. quase isso mesmo. E também a gente tem autonomia, porque a gestão também dá a gente autonomia para a gente poder planejar, para a gente poder decidir. Obviamente que ninguém faz ouvindo vozes da cabeça, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Em ver os exemplos exitosos que tem pelo país. Inclusive, quando a gente foi construir o nosso manual, a gente saiu pesquisando o que era que tinha. Então, a gente tem um cuidado muito grande. Mas isso também se dá em função do que a gente tem de apoio, sabe? Então, a Uhum. semana de integração, que virou 30 dias de integração, vem muito nesse cuidado de preparar os residentes. A gente conseguiu aumentar o tempo de integração deles com os R2 dentro do território, porque Sim. antes eles tinham um turno ou 2 turnos, a gente conseguiu aumentar um pouco mais, eles conseguiram passar mais dias dentro do território, de ver o que é que já tem de experiência toda de grupo, de atendimento individual, como é que se dá o acolhimento. Então, tudo isso vai abrindo as abas, né, dentro da cabeça daquele residente, que muitos vêm recém-formados, que é a primeira experiência dentro do serviço de saúde, e aí entra no universo da atenção básica. Então, acho que a semana de integração, ela existe nessa preocupação, né, de garantir que o residente possa minimamente ter esse amparo, técnico mesmo, né, teórico, mas também humano, porque os preceptores chegam juntos de chegar e É. muitas vezes vamos comigo junto, eu vou com você e a gente vai fazer essa atividade junto. Acho que isso também garante alguns aspectos que vão para além, né, do que a gente já falou, que é da técnica profissional. E assim, é transformador. Até ali já começa nos primeiros 30 dias ali do acolhimento, é isso. É você perceber que eles vão chegando muito seguros, e aí vem a equipe preceptora, que é uma equipe de 11, 12 pessoas hoje. Hoje estamos Hoje acho em que 11. da Emult, Hoje né? estamos em Falando 11. da Emult em si, somos 11 hoje, porque a gente teve que puxar um dos preceptores para a gente. Mas assim, a gente vê o quanto que isso transforma no primeiro dia que eles chegam ali, todo mundo muito receoso, que é super normal. Mas aí no final eles estão festejando, no chá revelação, que é o chá da revelação do território, né? É É bom muito bom. especificar, senão É bom tem especificar alguém que é, entendendo o que é o chá O que é chá revelação? Como revelação? assim? Entendeu? Faz é, sentido. e é A muito revelação do território. do território. E é interessante isso que o Lucas falou, porque realmente, né, quando a gente chega no território que vincula, tem esse medo, essa insegurança no início, né? Mas aí depois que a gente chega, que a gente vincula, que faz a territorialização, que conhece a história dos usuários, das unidades, né? Que são tantos limites, né? São tantas limitações, desafios que a gente enfrenta no início, mas depois que tem essa vinculação, não quer mais sair, não. Vai sair Vai muito para abaixo massa. assinado, vai para o movimento. Isso é muito lindo. E aí, já pegando esse teu gancho, Manuel, assim, né, dos desafios, você falou um pouquinho pra gente. Conta vocês, assim, porque a gente tem aqui um representante de cada, né? Representa a gestão, representa a preceptoria e você representando os residentes. Quais são, assim, os principais desafios que vocês enfrentam quando vai chegando lá no campo, quando tá na gestão, quando tá na preceptoria? Contem pra gente um pouco. Eu acho que o primeiro, quando a gente chega, é essa novidade de tudo, né? Hum, A novidade do que é a gestão, a novidade do território, para qual território a gente vai, né? Como é que vai ser essa questão da territorialização, quais dispositivos que esse território tem, como é que a gente vai conseguir trabalhar. Outra dificuldade também é, como o Lucas falou, as relações, né? Porque são relações interpessoais em vários locais, ali na gestão, na nossa equipe, nas equipes de estratégia de saúde da família. E eu percebo muito que tem as individualidades a respeito das próprias formações profissionais, né? Como o hum, Lucas falou, a academia ela não nos prepara para essa formação multi, né? uhum, E nem na saúde também, na saúde pública, a gente não é preparado para isso. A gente sai de lá muito técnico, muito generalista. E a gente se depara com tudo isso, né? E é muito grande. Então, cada cabecinha ali pensa de um jeito. Isso é influenciado muito pela formação, pela especialidade também, né? A gente da psicologia tem uma formação muito, um olhar muito amplo, né? A gente é levado a ter muitas perspectivas.
Então a gente lida com outras perspectivas, mas ao mesmo tempo isso é um processo muito rico, porque somos, né, somos singulares. Então a gente cresce também nesse processo. É muito bacana. Apesar de ser intenso, não é fácil, mas a gente cresce, né? A gente se constrói enquanto sujeito, porque somos diferentes, né? É, isso Se é fosse ótimo, assim, não teria graça. A oportunidade verdade. tem. É É, desafiador, mas é muito construtivo. Assim, eu sou apaixonado pela residência. Era o meu sonho, né, fazer a residência. Eu passei 1 ano me preparando. E quando eu cheguei cheio de medos, mas também cheguei pronto para me frustrar. ai, Mas assim, tem sido um processo muito construtivo. Eu tenho certeza hoje absoluta que foi a minha melhor escolha. ai, que bom. O É bom preceptor ouvir ouvir isso, né? isso, né? Chega Ai, até quentinho. é. E para vocês, preceptores de gestão, que eu sei que já foi preceptor também, né? Tava ali. Quer iniciar? A gente já pega nas mãos e vai falando junto assim. Eu acho que desafios são muitos, não só no que diz respeito à preceptoria, mas desafio da saúde pública, né? Desde quando a gente se idealizou e saiu para a rua para lutar e formar o SUS, a gente é contexto de luta o tempo inteiro. Mas falando especificamente da preceptoria, da atuação enquanto preceptor, eu acho que perpassa muito por isso que a gente já disse, das formações não garantirem alguns elementos que são fundamentais para a gente trabalhar com o humano, né? Algumas habilidades que vão para além da técnica, de muitas vezes pegar residentes que são recém-formados e é a primeira experiência, isso também demanda da gente uma atenção maior. A outra coisa também é que muitos profissionais de outras categorias profissionais que fazem parte da estratégia de saúde da família, muitas vezes não têm a compreensão, né, da importância do trabalho multiprofissional e cada um fica trabalhando mas dentro dos seus consultórios separadamente, muito com a atenção médico-centrada. Isso também dificulta o processo, né, de construção do cuidado em saúde, porque é o nosso trabalho cotidiano. Mostrar que uma profissão por si só ela não vai dar conta e a gente precisa de outros elementos, de outros cuidados. O desafio maior, né, da gente é tentar levar um pouco desse conhecimento junto com os residentes, só que paralelo a isso é trocar o pneu do carro andando, né? Eles estão chegando no território, a gente está tentando fazer essa integração do ensino com o serviço, tentar muitas vezes quebrar alguns paradigmas de alguns profissionais que estão nessa visão muito médico-centrada, né? E aí isso é desafiador. Um outro desafio também é que aqui a gente ainda não tem uma preceptoria ombro a ombro, e a gente, enquanto preceptoria, é bem verdade que hoje a gente vive uma realidade muito mais confortável, né? Muito mais interessante. Mas a gente se desdobra para dar conta dos territórios, né? Para poder, dentro das agendas dos residentes, dentro das agendas das unidades, a gente fazer a nossa agenda para estar o mais perto possível durante uma semana. Isso também é um processo que, na minha visão, é um desafio, né? Mas a gente tenta, dentro das nossas dificuldades e limitações, tá perto, né? O máximo que a gente pode. Eu vejo muito por essa via, assim. Mas, como a gente já disse também, apesar de todos os desafios, a gente tem gás, assim, para ver, porque ver a coisa acontecendo, sabe? Ver que o trabalho muito profissional, ele é essencial. Dentro da atenção básica, mas dentro de qualquer serviço de saúde, né? Mas como a atenção básica é a porta de entrada, é fundamental que a gente trabalhe muito profissionalmente e interprofissionalmente o tempo todo. Acho que juntando a complexidade da atuação do residente do território, dele chegando, de romper o paradigma das instituições de ensino, que a gente sabe que a formação é muito generalista. Depois que esse residente, inclusive, ele está no território, que ele consegue começar a desenvolver a forma de atuação dele, e com tudo que Karen trouxe sobre a atuação da preceptoria, e os gargalos que a gente tem, que a gente sabe que a gente tem também algumas dificuldades, mas fazer gestão disso, pelo menos para a nossa realidade de hoje, é uma realidade, como o Karen trouxe muito bem, a gente evoluiu muito, já que a gente criou uma estrutura mais sólida, um lugar onde a gente consegue pisar um pouco mais firme. E isso vem se construindo ao longo do tempo, isso vem se construindo desde 10 anos para cá. Hoje o nosso maior desafio é, de fato, conseguir manejar todos os programas de residência que a gente tem no município, com diferentes realidades. A gente tem 2 programas de saúde da família, a gente tem um programa, 3, sendo um é específico em saúde do campo, a gente tem programas uniprofissionais também, e a gente conseguir manejar isso, por mais que a rede de Caruaru ela seja grande,
E isso, de fato, dá muito trabalho. E é um trabalho que ele só consegue ser feito através de muitas mãos. Exato. Seja as mãos da gerência do Núcleo de Educação Permanente, que todo mundo, por mais que tenha atividades e funções relacionadas à sua pasta para estar tocando, para estar organizando, acaba todo mundo pegando na mão do outro e vai seguindo também, porque É, não consegue imagino. dar atenção. Isso. A equipe de preceptoria que acaba sendo para a gente um espaço e um braço da gestão no território. Não tem como a gente saber da realidade do município, do tamanho de Caruaru, as fragilidades, os problemas, para onde é que a gente precisa atuar, onde é que a gente precisa chegar. Então, se não fosse eles, a gente de fato nunca conseguiria Não, fazer isso. Eu acho que não. um dos melhores trabalhos que eu já consegui exercer na minha atuação profissional, da minha experiência, foi a preceptoria, porque ela ensina e ela faz a gente aprender depois da vivência da residência para a vida. E também a colaboração do residente. A Com gente, por mais certeza. que a gente tenha a gente tenha todos esses gargalos, quando a gente tem um profissional que ele está empenhado, no caso, como o Manuel trouxe muito bem, a aprender, a querer estar ali e querer tirar o melhor proveito possível da formação dele, a gente consegue avançar sobre isso. Lógico que algumas noites sem Sem dormir dormir faz acontece, parte, faz levando o trabalho parte. para casa em Sim, algumas várias outras oportunidades, mas a gente faz isso porque a gente acredita que isso é um espaço transformador, a gente acredita no sistema único e a gente acredita que de alguma forma a gente está mudando um pouco a realidade da população. E aí, pegando esse teu gancho, Lucas, os impactos, né? Que é ter uma residência no serviço. Fala assim um pouco pra gente. Talvez a preceptoria tenha esse olhar, porque a gente tem, eu sempre brinco, a gente tem um SUS de Caruaru, né? Uma saúde pública antes das residências e depois da residência. Porque eu percebo, eu mesmo estando aqui, né, só passando pelo serviço, a gente vê o impacto que traz assim de uma unidade antes, quando ela não tinha o residente, e depois quando ela tem o residente. E é o que todo mundo, vocês já colocaram aqui, né? A população também fazendo abaixo-assinado justamente para que continue. Mas esse impacto para a gente, assim, né, para o serviço, que eu acho fundamental, mas conta pra gente essa de vocês estarem ali na prática, acho que o Lucas também pode trazer até de antes, né, como esse impacto que causa assim na população. Primeiro aquele medo de ver o mundo de gente, né, sem entender, e depois ali esse processo de aceitação, de transformação, talvez. Eu sou biomédico de formação e aí minha Aham. graduação, eu não vejo nada sobre o contato com o paciente. O biomédico é um Verdade. profissional que ele está num bastidor ali, está no laboratório, é uma função extremamente importante, ele respalda qualquer que seja o diagnóstico, boa parte dos diagnósticos, na verdade, Uhum. mas eu não tive uma formação que me preparou para ter um contato direto com o paciente. Eu lembro quando eu comecei a residência que eu disse, meu Deus, como é que eu abordo tal pessoa? Eu não sabia, juro a vocês, eu não sabia se eu dava Como é que eu bom conduzo um grupo dia. de autocuidado? Isso, se eu dava bom dia, e depois do bom dia eu pergunto o quê? Como é que eu acolho? Como é que eu atendo um paciente? Só que isso é um processo de construção que a gente está fazendo Hum. ao longo dessa trajetória. E aí, pegando essa referência, eu lembro de uma experiência. A gente estava terminando a residência, a gente brinca nessa questão do abaixo-assinado, e a gente foi lá para o José Liberato e teve o encerramento, a despedida da nossa equipe do grupo de atividade física, que era um grupo muito fortalecido no território, inclusive, é um grupo que inclusive ele permanece e existe até hoje. E eu lembro de ter uma virada de chave, de ser um profissional que não tinha contato com nenhum paciente, não experimentou isso durante os estágios da graduação, e termina um programa de residência tendo contato com os pacientes, sabendo o nome do paciente, sabendo que a primeira paciente que a gente convidou era para participar do grupo, ela não queria ir, ela estava passando por inúmeras dificuldades, ela estava com principalmente com só o contexto familiar dela, é uma situação bem complexa. Foi a primeira pessoa que a gente chamou para o grupo e é uma pessoa que está lá até hoje. Então é um impacto que talvez para a gente pode parecer mínimo e a gente daqui a um tempo a gente não traga isso como um dos marcos do que a gente construiu quanto trajetória no SUS, mas isso é algo muito grande. A gente consegue de alguma forma, sem perceber, mudar um pouco a realidade de uma pessoa e a gente consegue ver isso na prática. Então, é algo que me marcou de uma forma que eu acho que eu nunca vou esquecer. Além disso, eu passei 2 anos da minha vida sem comprar sabonete nem nada desse tipo. Então, se você estiver escutando, muito obrigado, tá?
É bom, Acho né? que o residente É, ele chega com gás, É né? Ele já chega com verdade. aquele gás e muitas vezes existe uma cristalização ali, né, nas equipes. Então, quando chega os residentes, Verdade. movimenta aquele espaço, né? Minimamente, aliás, o que não é mínimo, né? O que não é básico, porque acho que qualquer movimento ali já é gigante, Uhum. dentro de tantos limites e de tantas vulnerabilidades. Mas eu vejo muito isso, que quando a gente chega, existe um movimento, sabe? Parece que Isso. a coisa começa a circular. Lucas deu esse exemplo do grupo. Eu estava comentando com Karine mais cedo sobre o grupo do José Carlos de Oliveira 1. A gente começou com uma integrante, né? E a gente passou meses com essa mesma integrante. Aí depois veio mais uma, e a gente ia ali, aí conversava com a médica foi muito parceira, sempre recomendava. Aí ia duas, três, a gente passou acho que 6 a 7 meses com duas, três. E Hum. hoje a gente está com uma média de 16 a 17 usuários. Né? E nesses últimos grupos a gente até se emocionou muito, né? Porque foi muito difícil, a gente teve que persistir bastante, né? Em ir ali atrás do CEPA, do espaço e conseguir, e fazer sala de espera nas unidades, mobilizar a equipe também. Mas eu acho que, assim, ver a transformação na vida daquelas mulheres, assim, é indescritível. O lugar de protagonismo que elas se colocam hoje, sabe? Nas relações, no trabalho, né? Na vida, é indescritível. Eu acho que é esse movimento que acontece quando o residente chega, sabe? Uhum. Coisas ali saem do lugar, se movimenta. Sim, verdade, com certeza. A vida é movimento, né? É, movimento é vida, adoro isso. é. Eu Eu, achava um corte aqui nesse momento da vida. Pá. eu também, assim, concordo com o que os meninos trouxeram. E eu vejo também um impacto muito significativo, que é o empoderamento das pessoas no próprio Sim. cuidado em saúde, dele se ver também como protagonista nesse cuidado, que eu acho que isso é um trabalho incessante dentro da atenção básica, a gente Uhum. trabalha esse empoderamento. A outra coisa é a sensação de pertencimento dentro do território, porque muitas vezes as pessoas não utilizam um espaço como o CEPA, que é um centro de produção de alimentos, nem conhece, nem acessa. Às vezes é uma vinculação com a igreja próxima do bairro, uma associação do bairro. Então, a gente vai expandindo a possibilidade desses usuários dentro do território, que muitas vezes eles estão ali isolados ao núcleo familiar, não acessam o dispositivo de saúde, porque muitas vezes não compreendem que tem direito àquilo ali, ou muitas vezes por achar que a atenção básica não é suficiente, e infelizmente a gente ainda lida com esse desconhecimento, né? Verdade. Então, eu acho que das potências maiores de impacto dentro que a residência contribui, mas a atenção básica, de uma maneira geral, é garantir o empoderamento e a sensação de pertencimento dentro do território. A gente vê pessoas, né, homens e mulheres, se apropriando do seu território, né, no melhor sentido, de saber que aquele dispositivo está ali para ajudar, para agregar, para produzir saúde, para produzir conhecimento, porque essa parceria ensino-serviço também ajuda a gente, enquanto profissional, junto com a comunidade, porque o saber popular também é considerado a gente Isso. produzir saúde. Então, eu acho que isso é uma das maiores contribuições, dentre tantas, que a parceria ensino-serviço, através das residências, garante. Nossa. Esse lugar de protagonismo é muito importante. Eu lembrei de uma usuária no meu grupo de saúde mental, que ela teve uma fala em uma das sessões que foi: aqui eu posso existir, né? Então ela trazia muito que ela era invalidada no trabalho, em casa, né? A família como um todo, os amigos não acolhiam ela, não respeitava quem ela era enquanto sujeito. E eu vejo que esse é o ponto, sabe, mais importante. Quando o usuário, ele sente que ele existe naquele espaço, ele se sente seguro, ele se sente protagonista. Eu acredito que esse é o nosso maior papel, levar o usuário a ser protagonista da sua própria história. Ah, isso é muito lindo, minha gente, é apaixonante. É assim, é você ver essa transformação, né, Lucas? A gente que está na gestão é muito importante, é como você muito bem colocou, é fundamental. A gente não existe, a gente é só uma engrenagem, né, que faz com que talvez a gente leve mais alguma coisa para vocês no território, mas, meu Deus, como é massa e eu digo a todo lugar, eu sou apaixonada pela equipe preceptora, né, em todo canto. E assim, o programa de residência vai fazendo, transforma a gente também, sabe? Eu acho que transforma o preceptor, transforma a gestão também. E saber que a gente faz parte ali dessa engrenagemzinha é muito gratificante. E eu digo acho que
todo episódio eu digo, eu sou muito grata e agradeço demais, porque quando a gente tem profissionais assim, né, seja um preceptor apaixonado pelo que faz, seja um residente que, às vezes, eu não sei se era o teu caso, mas a gente já teve situações de que às vezes era mais apaixonado, ou talvez queria mais a rede privada, mas quando vem para o SUS, se apaixona de uma forma que você vê assim os olhinhos brilhar, sabe? Dizer Brilha. assim, poxa, não, eu quero de fato atuar aqui porque eu consigo transformar a vida, já consigo fazer uma pessoa se perceber e se valer importante enquanto sujeito. Isso é lindo. Tu ia falar? Não, só que a gente, eu acho que quando o pessoal traz uma expressão que a gente usa muito, que é pisar no chão de fábrica, pisar no chão da fábrica, quando a gente vai pro território, que a gente tem a oportunidade de sair daqui, de ir para o território, eu acho que a gente volta com um gás maior, inclusive, para voltar para cá e tentar organizar toda a parte administrativa. Você começa a ver que faz sentido, O que que você por tá mais seja fazendo? cansativo, por mais que a gente eh, tenha uma luta muito árdua, todo mundo aqui, mas faz sentido. É Acho que tem um muito. ponto muito positivo, muito forte também na questão da preceptoria, é a preocupação que eles têm, com os residentes em saber se a gente está bem. Sim. Eu lembro de algumas situações que já aconteceram, que, por exemplo, Karine e Lucas mandou mensagem, ó, e aí, tu tá bem? Uhum. Né, para saber se a gente tá bem, se a nossa saúde mental tá bem. Isso é muito importante, a gente se sentir acolhido para acolher também os usuários. É por isso que eu sou apaixonada por essa equipe preceptora. Eles são maravilhosos. Ai, são lindos. Eu fui tentar fazer uma singela homenagem, né? Porque eles merecem muito mais. O Lucas também tá nesse pacote, viu, Lucas? E eu não consegui, porque é um papel muito lindo, assim, muito fundamental. Aí vinha a choro, porque eu sou chorona, enfim, mas enfim. E aí a gente já tá chegando, assim, né, no finalzinho do nosso episódio, mas eu queria que vocês deixassem, assim, talvez, eu não sei se uma palavra, uma frase, uma mensagem para um residente, talvez alguém que esteja começando a ser preceptor, né, talvez de enfermagem, de odonto, tá ali pela primeira vez, o que é o seu preceptor, acho que o Lucas também pode, não sei, enfim, deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, fiquem à vontade, porque é tão apaixonante, né, que a gente deixa aí uma dicasinha, um recadinho no coração, digamos. Que responsabilidade agora. É. Mas vai. Eu queria agradecer a vocês pelo Agradeço. convite, a Sueli pelo acolhimento. Lucas e Karine não foram, né? Ainda são figuras muito importantes no meu processo de residência. Foram profissionais e pessoas, aliás, falar da pessoa deles, que me acolheram, aliás, não só a mim, né? Mas a todos com muita genuinidade. Eles acolhem de uma forma muito genuína, e isso é muito importante, como eu falei, né? É preciso que a gente se sinta acolhido para que a gente acolha usuários nos espaços que a gente vai ocupar. E para os residentes, eu acredito que atuar com respeito à história do usuário, para mim, é o ponto principal, sabe? Independente de qualquer limitação, independente de qualquer vulnerabilidade que você vai se deparar, porque você vai com muitas, né? Muitas mesmo. Mas o respeito à história do usuário, eu acho que é o principal para que você consiga aprender e você consiga ter uma formação profissional adequada para você seguir em frente. Arrasou. Escutar Manuel falar enche a gente de orgulho, né? Porque a fala dele, assim como de outros tantos, assim, que tem essa responsabilidade do compromisso que assumiu, faz a gente entender que o esforço todo que a gente está fazendo está valendo a pena, né? E eu queria deixar, assim, primeiro agradecer, dizer que eu acho que esse episódio devia ter pelo menos mais uns 2 ou 3 para a gente poder falar mais coisas. É Já verdade. dessa né? ideia, Vamos a gente fazer. concordou assim, Boa. ó. Oxe, Fiquei com com a sensação certeza. de que a gente Vamos poderia desdobrar falar ainda mais mais. coisas. Com certeza. Até porque para que as pessoas comecem a visualizar como a residência dentro do serviço ela é de extrema importância, né? Então, eu saio daqui com essa sensação de agradecimento e com vontade de voltar. Que bom, isso é ótimo. A gente ama isso. Não é não, Lucas? Vamos gravar mais. Que bom, a gente ama. Vamos gravar mais. Vamos embora. Vários, E inclusive. aí, como mensagem que eu digo assim para todo mundo que está envolvido na residência, mas especialmente os residentes, é que a residência não está formando só profissionais, né? Está formando pessoas comprometidas em defesa do SUS. E que os residentes nunca esqueçam desse papel que assumiram, né? Que é de cuidar de pessoas, de levar a dignidade, de garantir direito. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, para que nenhum residente, nenhum profissional que está envolvido com a residência se perca desse intuito principal. Arrasou. Acho, inclusive, complementando o que o pessoal falou, agradecer a oportunidade. A gente tem um espaço que a gente consegue, inclusive, dar mais
visibilidade a É tudo que está isso. sendo feito e que aproveitem, seja se você está iniciando a residência agora, se você já está num período um pouco mais de encerramento de um ciclo, aproveitem porque isso passa muito rápido e a gente tem uma linha que ela é muito tênue. Ou você consegue absorver isso ao máximo e sair com a melhor experiência profissional da tua vida, por mais que seja cansativa, ou você passa por um período ali e você só vai literalmente passar. Você nem leva nada e você também não deixa nada. É muito ruim quando a gente passa por um lugar que a gente não consegue deixar alguma coisa, uma contribuição, deixar o mínimo que seja para melhorar um pouco aquela realidade. Então, aproveite ao máximo, porque isso passa assim, ó. Eu amo. É verdade. Bom, gente, obrigada. Obrigada, obrigada, de verdade. Eu acho que a sensação é ótima de sempre ficar assim, vamos falar mais um pouco, porque o assunto é tão gostoso, é tão bom. E quando a gente fala de transformar, né, seja transformar o SUS, pessoas, deixa sempre a gente com vontade de falar mais e a gente vai marcar mais, cara, né? Vamos Ah, marcar. Já estou vamos aqui sim, pensando em vamos outras sim. estratégias, inclusive com o nosso coordenador de residência como mediador no dia, né, para a gente trazer mais Tomar um golinho. convidados Já e tô com a tal. mãozinha levantada. Chama eu, Ó, chama tá eu. vendo? Ó, perfeito. Então a gente já tem aí 2 confirmados e aí trazer mais pessoas. Eu acho que como é bom isso e só fortalece assim, que são medidas que a gente precisa estar trazendo, como o Lucas trouxe, de fato, para que a gente possa divulgar, porque às vezes e disseminar isso, né? Dizer, ó, a residência, o que é a residência, né? Por que que ela existe? E é um papel e aí de tantas outras atividades, porque o SUS ele é gigante, a rede municipal ela é gigante. Quando a gente começa a falar dos pedacinhos do que se tem, você diz, uou, é o mundo, né? Uhum. Então, é esse processo que a gente faz. E, por favor, venha-se embora, venha falar. Vem sim. Não se preocupe que a gente, você enquanto residente, venha-se embora também. Você pode trazer ideias e tudo mais pra gente, porque é importante, é isso. A gente não faz nada só. A gente brinca muito lá, ele fica com as brincadeiras só, mas a gente não existe, né? Que ele fala que eu sou. Mas enfim, que eu sou chefe, eu não sou. Que eu digo, não, mas a gente aqui é todo mundo junto. Porque é isso, a gente não consegue fazer nada só, né? E tudo que a gente faz, o pouquinho que a gente consegue fazer é porque tem várias e várias mãos com a gente e a gente agradece demais. Bom, dizer a você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, agradecer demais por você estar conosco esse tempinho. Deixa teu comentário, curta, comente, compartilhe. Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, que é o @prefcaruaru e @nepcaruaru. Até a próxima, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.